Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1, tem por subtítulo A Mulher de Samaria, nos diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir o 26. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou graças, ó Pai, porque tu és vivo e tu és poderoso. E que no abrir da minha boca seja o teu falar. Queridos, nós conhecemos esse texto muito bem. Quem conhece, diga amém. Amém. É um texto maravilhoso, mas é um texto que tem observações proféticas tremendas atrás dele. A primeira que eu vejo aqui é que Jesus, ele foi sair de uma cidade para outra, por conta ali dos fariseus, e foi necessário, não é isso? Para ir para Samaria, era necessário passar por Sicar. Foi necessário, foi um propósito de Deus. Deus queria que o Senhor estivesse ali, porque o propósito de Deus sempre é salvar. Ainda que para que Ele salve alguém, você venha a ser perseguido. Porque houve aqui uma situação a qual Jesus teve que se retirar, mas até essa situação a qual Ele teve que se retirar, foi proposital, para que ele estivesse naquele exato momento, pois ele chega quase no momento exato que aquela mulher naquele poço. Então foi necessário que Jesus se ausentasse, foi necessário que ele se retirasse, foi necessário que ele se fadigasse, foi necessário que ele sentisse sede, para naquele momento encontrar com aquela mulher, para que aquela mulher pudesse em Cristo alcançar salvação eterna. Então, amados irmãos, muitas das vezes, é necessário que algumas situações se levantem em nossas vidas. Muitas das vezes para alguém ser salvo, como por exemplo, muitas das vezes a pessoa tem um bom emprego. Ela ganha ali um bom salário, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, e está acostumada a viver naquele padrão de vida. E ela se dedica muito no seu emprego, ela se dedica muito no seu trabalho. E as pessoas, até o patrão, admiram o trabalho dele, o cuidado, mas tem que haver um corte de despesa na empresa e você está seguro daquilo.
porque você desempenha o teu bom trabalho, o teu patrão te elogia. Naquele corte, vem o seu nome em primeiro lugar. E a pessoa entra em pânico, em desespero. Mas ao mesmo tempo a tranquilidade, não, eu sou um bom profissional, as portas vão se abrir. Mas logo que fica desempregado, ele ganhava 4, aparece um emprego para ganhar 1.000. E quando aquele emprego para ganhar 1.000 aparece, ele fala, não, eu sou profissional, eu ganhava 4.000 reais. E passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e vem um emprego, outro emprego, para ganhar também 1.000. Não, eu sou profissional. E passa o 5º mês, o 6º mês, o 7º mês, e foi embora o auxílio-desemprego, foi embora ali, né, o fundo de garantia, e começa a apertar, passa 1 ano e meio, 2 anos desempregado, vem alguém e fala, poxa, abriu uma vaguinha lá no meu trabalho, mas é coisa pouca, para ganhar 700 reais, o que é que você faz? Você vai. Quando você vai, você chega lá, o que é que acontece? Vem uma pessoa contar uma história triste, um problema, você abre a boca, evangeliza, daqui a pouco você está trazendo aquela pessoa para a igreja. Qual foi o propósito de Deus? Que você estivesse lá para que aquela vida fosse salva. Por isso, irmãos, nunca queira, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, questionar Deus. Porque a palavra fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. A palavra do Senhor fala, tudo dai graças. A tudo, Jesus estava numa província, teve que ir para outra, está aqui o texto, não mente. Capítulo 4, versículo 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Ele deixou a Judéia, atravessou outro lado para ir para Samaria. Mas passou por aquele local, sentiu sede, tinha vários poços, mas ele foi exatamente naquele poço, exatamente num poço em qual as pessoas devotavam a este poço uma certa idolatria. Devotava a esse poço, não, o poço de Jacó é melhor, o poço de Jacó é abençoado, porque existia uma certa, como existe o dia de hoje, uma certa idolatria. Existe uma certa idolatria, não é isso? A denominações. Existe determinada idolatria a pastores. Querido, a denominação não pode fazer nada por você. O pastor, menos ainda. O único que pode fazer algo por você é Cristo. Ele pode fazer por você. Então, amados irmãos, Jesus passa por ali para salvar a vida daquela mulher, mas para nos trazer um grande, tremendo, impactante ensinamento. E qual é o impacto desse ensinamento? É que Jesus quer salvar a todos. Jesus, ele quer que toda a vida ouça falar do seu amor, da sua graça. Mas o que me deixa aqui estremecido nesse texto, que não era uma mulher leiga, não era, ela sabia muito bem quem era Jacó. Ela tinha o costume de adorar a Deus, porque ela falava, olha, os nossos pais dizem que temos que adorar nesse monte, os outros dizem que é em Jerusalém, ou seja, ela adorava. Ela conhecia a profecia do Messias, está aqui, olha, vamos ler comigo aqui, no versículo 23, na verdade 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela sabia, não só sabia, mas estava o aguardando esse Messias. Então ela era conhecedora das Escrituras, ela conhecia o Velho Testamento, ela conhecia as leis, não conhecia somente as leis, mas conhecia as profecias. Observa que os próprios judeus, sumos sacerdotes, conhecedores nato da lei, rejeitou Jesus, mesmo as profecias se cumprindo, mas esta mulher conhecia as profecias a tal ponto de não rejeitar o Messias. Mas qual era o ápice na vida desta mulher? O que ela esperava quando ia adorar no templo? O que ela esperava quando ela ia para Jerusalém, ou quando no mesmo monte ali que ela estava, ela adorava? O que levou esta mulher a examinar as profecias? O que essa mulher estava buscando? O Messias. Esta mulher estava buscando o Messias. E qual era a proposta do Messias? Por que eles esperavam o Messias? Porque a palavra diz que o Messias traria a salvação ao seu povo.
Então esta mulher, ela adorava no monte, adorava no outro monte, ela estudava, ela examinava, porque esta mulher tinha um foco: ter um encontro com o Messias, ter um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, ter um encontro com aquele outrora profetizado por Isaías. Ela tinha Isaías 61 cravado em seu coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade e prisão aos presos, a restaurar os contritos de coração. Ela fala: eu espero esse a qual essa unção está sobre ele. E esse era o Messias. Esse era o único que podia salvá-la. Este era o único que podia libertá-la. Este é o único que podia tirar ela da prisão ao qual ela se encontrava. Porque ao mesmo tempo que esta mulher, ela era uma mulher conhecedora dos pergaminhos, conhecedora da lei, conhecedora das profecias. Queridos, saber que o Messias vinha por conta da profecia, ela fala uma coisa muito interessante no 25. A mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela tinha a convicção e sabia que pelas profecias aquilo estava para se cumprir. Estava para se cumprir. Mas ao mesmo tempo que esta mulher conhecia tudo isso, esta mulher já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Essa mulher estava em adultério. Não se diz se os 5 que ela teve é porque ela ficou viúva de 5 maridos, ou se casou, se separou, casou. Não diz. Mas o Senhor diz para aquela mulher: chama o teu marido. Não tenho marido, disseste bem, porque tiveste 5, e o que tem agora não é seu. Aquela mulher estava em pleno ato de adultério, conhecedora, sabia do Messias, o esperava. Então o que fez o Messias ir até uma mulher que estava em pleno ato de adultério? Era a sinceridade no coração dela de ter uma vida nova. E ela sabia que esta vida nova viria a partir do momento que o Messias fosse revelado. E o grande ponto da mensagem é que quem aprisionava esta mulher numa vida de adultério e de mentira era Satanás. Era Satanás. E o ponto-chave aqui é que esta mulher sabia que era Satanás. Vá buscar o teu marido. Ela podia ir para Dchavar, né, aquela coisa toda, ir lá e trazer o amante que estava com ela. Mas ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Isso disseste bem, porque teve 5, e o que tem não é teu. Ela podia retrucar, mas ela não retrucou, porque era verdade, e contra os fatos não há argumento. Aquela mulher sabia que ela estava errada, por isso ela se calou. Ela sabia. Irmãos, nós sabemos qual é o domínio das trevas na nossa vida. Nós sabemos qual é o jugo que pesa sobre os nossos ombros. Nós sabemos. Mas sabemos também, eu e você, que é uma sinceridade real em estarmos aqui para encontrar de Cristo a verdadeira libertação. Porque nós esperamos o Messias. Ela estava aguardando o Messias, a primeira volta de Cristo. Nós estamos aguardando o Messias, a segunda volta de Cristo. Mas antes que o Messias se revelasse para ela de uma forma eterna, porque creio eu que esta mulher já está na eternidade, porque depois disso ela se converteu verdadeiramente. Antes disso, ele veio para arrumar a vida dela, para mostrar que realmente aquele que estava revelando-se para ela era aquele que verdadeiramente poderia transformar o lamento em baile, a tristeza em alegria, a prostituição, a desonra em honra. Então essa mulher, com o conhecimento, mas vivendo de uma forma errada, Cristo foi até ela. Porque demonstra que, como conhecedora da lei, demonstra como conhecedora das profecias, ela era uma ovelha, mas uma ovelha que naquele momento estava fora do aprisco. E o Senhor, Ele mesmo foi o grande cumpridor de tudo aquilo que Ele ensinou. E Ele dá uma ordem: ide ante as ovelhas perdidas da casa de meu Pai.
Aquela ovelha que conhece, aquela ovelha que examina, aquela ovelha que tem temor, aquela ovelha que sente falta, aquela ovelha que está fora. Ele foi na adúltera, ele foi naquela mulher, cumprindo o que ele mesmo fala: ide antes ovelhas perdidas da casa de meu pai. Mas o grande problema, que a ovelha quando está perdida, ela ainda se julga cheia do Espírito. E aqui começa a mensagem. Pessoas sem vida de oração, sem vida de leitura da palavra, com a vida aparentemente destruída, que tem resistência em seu coração acerca da verdade, acerca da exortação. E muitas das vezes o Messias, o Senhor, que está presente no meio da igreja, ele vai até você. Muitas das vezes ele vai à tua casa. Ele envia alguém para ir na sua casa. Ele envia alguém até através de um panfleto, de um CD. Ele envia um amigo, um colega, para descortinar os teus olhos, para te trazer a verdade, para te tirar da idolatria, para te tirar da servidão, do jugo, do pecado. Mas há aquela resistência. Eu sou conhecedor, eu conheço a palavra, eu estou esperando o Messias. Espera aí. Jesus, ele vai até esta mulher, e ele quer estabelecer um contato, ele quer estabelecer um relacionamento, e ele pede algo primeiro a esta mulher: dá-me de beber. O Senhor Jesus também tem sede. E qual é a sede que Jesus Cristo tem? Ele tem sede de mudar a sua vida. Ele tem sede de curar a tua enfermidade. Ele tem sede de escrever o teu nome no livro da vida. Ele tem sede de restaurar o teu casamento, de restaurar a tua saúde. Ele tem sede de derramar sobre você o Espírito Santo. Mas é necessário que você permita que ele sacie essa sede, porque automaticamente ele saciando a sede dele, você vai saciar a sua sede. Qual é a sua sede? Amós 8:11, sede de ouvir, sede não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Mulher, eu quero saciar a tua sede, mas sacia a minha primeiro. Me dê o primeiro passo, me dê um copo dessa água, ou seja, me dê permissão, faça algo em prol de mim. E o algo que o Senhor quer em prol dele, que eu e você façamos, é simples. Não é o nosso carro, que ele não precisa, ele é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares. Não é o nosso dinheiro, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele pode tudo. Ele quer o nosso coração. Abra o coração, me ouça, me dá ouvido, não retruca. Porque quem precisa de ajuda aqui é você, não era Cristo, era a mulher. Dá-me de beber. Aquela mulher, ela olha: como pede de beber a mim? Tu és judeu, eu sou samaritana. E muitas das vezes você ainda não é um convertido, uma convertida. Você não é um servo do Senhor, mas porque está pisando um crente na sua casa, você não quer ouvir. Mas aquele crente, ele está levando o evangelho de Cristo. O Senhor fala que quando recebe qualquer um na sua casa, em nome dele, recebe o próprio Senhor na tua casa. Porque ele vai abrir a boca daquele homem e vai falar ao teu coração. Mas por que que ele foi lá? Ele não foi lá à toa, tinha um propósito, era necessário. Então quando alguém te convida para você ir à igreja, acredite, não é somente um convite, é necessário que você esteja na igreja. Porque Deus quer transformar a tua vida. E é necessário você ouvir o chamado, porque você não sabe o que pode estar preparado para você amanhã. Então é necessário, quando alguém fala assim: olha, Deus me incomodou a ligar para você e a orar por você, não se sinta constrangido, não fuja, não procure um compromisso, porque se Deus tocou é porque é necessário. Mas bem verdade é que se Cristo se fez carne e foi naquela cruz do Calvário por mim e por você, é porque é necessário. Se Ele falou para nós enviarmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, essa toda criatura inclui você, e você precisa ouvir o Evangelho porque é necessário. A tua salvação, a tua cura, a tua libertação, ela é necessária, tal qual a leitura e a prática da palavra é necessário. É necessário. Mas aquela mulher retrucou. Vamos trazer isso para hoje. O espírita, o católico, o crente,
Ele sabe que tem um Messias. Se você perguntar para o espírita quem é o Messias, ele vai responder o quê? Jesus. Para um católico, Jesus. Para um macumbeiro, Jesus. Para um crente, Jesus. Mas quando nós vamos anunciar o evangelho à luz das Escrituras, o coração endurece. Como pode? És tu judeu, eu sou samaritano. Ou seja, tu tem a tua religião, tem a minha. Todo caminho leva a Deus. Eu não quero ouvir. Eu sou samaritano, tu és judeu. A gente não se comunica nessa parte, cada um do seu lado. Mas Jesus, ele persiste. Ele persiste e fala: se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Quando um crente vai na casa pregar para um ímpio, vai na casa dele, ele não abre a porta porque é um crente. Mas se ele abrisse a porta e fosse Jesus, Jesus mostrasse a marca, o que aquele ímpio faria? Ele abriria a porta. Se o católico, o espírita, o macumbeiro, o sexunuê, o testemunha de Jeová, o adventista, se na questão doutrinária que se discute e que cria doutrinas, textos fora do contexto, fosse o próprio Jesus que aparecesse para eles e falasse: olha, quem capacitou para escrever isso foi eu, e o que você ensina está errado, é assim, assim, assim e assim, eles se renderiam sim ou não? Sim. Sim, se renderiam, porque era o próprio Jesus que estava ali. E a palavra fala: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas o Senhor fala: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Marcos 16, versículo 17: sinais seguirão os que creem em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, não é isso? Pisarão serpentes, escorpião, nenhum mal sucederá. Tendo dito isto, e foi Jesus assunto aos céus. E os discípulos saíram fazendo a obra, pregando, evangelizando e curando. E ia com eles o Senhor, confirmando toda a obra. Peraí, o Senhor é assunto aos céus no versículo anterior. No versículo posterior, ele está junto com os discípulos, porque toda obra, quem faz é o Senhor. Você pode não estar vendo, mas quem faz é o Senhor. E de repente você pode ter retrucado para vir no culto hoje. Você pode ter falado: não, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha convicção, eu tenho o meu entendimento das Escrituras. Mas o Senhor sabe que o teu coração é falho, que ele é enganoso. Ele sabe que o teu caminho é um caminho de morte. E mesmo sabendo que você retrucou, mesmo sabendo que de repente você não queria estar aqui, ainda assim ele foi até você. Você pode até estar se encontrando agora numa podridão de vida, que a própria palavra ela condena. Mas ao mesmo tempo que a palavra condena, ela também veio para purificar todo aquele que crê. Então Jesus está indo agora até você, para dizer para você, que enquanto você estiver vivendo aparentemente um evangelho, enquanto você estiver vivendo aparentemente uma doutrina, enquanto você estiver aparentemente vivendo uma religião, e a tua vida se encontra destruída, não é Jesus que você está seguindo. Não é Jesus. Se tu soubera quem te pede água, tu me pedirias, eu te daria água da vida. É como se ele falasse assim: ah, igreja, se vocês soubessem quem está usando a boca desse pregador, se não é ele que está aí, mas somente eu. Se vocês soubessem o que tem por trás das Escrituras, se entendesse que é a minha própria boca falando através da pena do destro escritor, vocês meditariam nela de dia e de noite. Se vocês soubessem quem está ali quietinho do lado de vocês, ouvindo o clamor e a súplica de vocês, vocês orariam sem cessar. Quem está ali quando o teu filho está dormindo, quando a tua filha está dormindo, quando o teu marido está dormindo, quando a tua esposa está dormindo, ou quando até mesmo ninguém liga para você, ninguém está preocupado e você está ali chorando, se sentindo sozinho, orando, o Senhor está ali, do teu lado, ouvindo o teu clamor e preparando lá na frente a tua vitória, ou simplesmente cumprindo a palavra dele, enviando o seu Espírito para que naquele momento ele te console. Ele te console.
Ah, se vocês soubessem quem criou a igreja, para em um só corpo, em um só espírito, buscar minha face e me adorar. Ah, se vocês soubessem quantos sinais, maravilhas e prodígios o Senhor pode operar em nosso meio. Ah, se vocês soubessem o que é ter uma vida de santificação, de oração, de busca, de entrega, vocês veriam os céus abertos, anjos subindo e descendo. E ele olha para aquela mulher retrucando: tu és judeu, tu és samaritano. E Jesus, ele não quer isso, que você é moreno, que o outro é branco, que o outro é louro, que eu sou assembleia, que eu sou batista. Não, ele quer a igreja como um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é a contenda entre irmãos. E existia uma contenda entre os judeus e samaritanos. Mas Jesus ele era judeu. E ele vai exatamente em cima daquela que não só estava em adultério, mas que também tinha uma contenda com ele. A palavra fala, Isaías capítulo 1, que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor judeu, a terra pecadora. Por que ele tem uma contenda? Isaías 59:1 responde: porque o pecado faz diferença entre o homem e Deus. Mas é nós que vamos a Cristo, ou Cristo que vem a nós? Não foi alguém que pregou para a gente, não foi alguém que anunciou o evangelho. Ele foi até nós, sendo que o pivô da contenda éramos nós, porque nós vivíamos uma vida de pecado. Então o Senhor foi até aquela mulher. E essa passagem do samaritano com o judeu simboliza o pecado do homem que separou Deus. E Jesus ele veio para reconciliar o pecador com Deus. E muitas das vezes a pessoa lê Bíblia, a pessoa ora, a pessoa está na igreja, mas ela não tem comunhão uns com os outros, ela não perdoa, ela não convive. E Deus não está nisso. Por quê? Lá, amados, em Provérbios 6,16 diz: 6 coisas aborrece a Deus, e a 7ª ele abomina. Vai falar dos pensamentos viciosos, mentes altivas, mas a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Por que Deus abomina? Por que ele odeia tanto esse pecado? Porque o primeiro pecado não foi o de Adão e Eva. Quem te falou que o primeiro pecado foi de Adão e Eva? O primeiro pecado foi de Satanás, quando se rebelou contra o Senhor. E como que ele se rebelou como o Senhor? Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o pecado que o diabo usou? Foi semear contenda no céu, entre anjos e anjos. Foi o primeiro pecado na existência. Foi o início da história pecaminosa. Foi semear contenda. E ali havia uma contenda entre judeus e samaritano. E existe uma contenda de Deus com o ser humano por conta do pecado. E o diabo, ele quer o tempo todo que nós vivamos em contenda, porque em contenda não vai haver salvação, porque Deus abomina. Então, amados irmãos, uma das formas que Satanás criou para sempre haver contendas foi na questão doutrinária, na questão teológica, na questão religiosa. Ele levantou isso para que sempre houvesse contenda. Havia contenda entre fariseus e saduceus. Havia contenda entre os judeus com Jesus, os fariseus e saduceus com João Batista, os judeus doutores da lei com Paulo, com Estevão. E essa contenda os levou a errar, tal qual eles apedrejaram, mataram Estevão, mataram Jesus, mataram Tiago, homens que tinham a lei em suas mãos, onde dizia: não matarás. Porque no momento que não há comunhão, no momento que há contenda, há ausência total do Espírito Santo de Deus. E quando há ausência total do Espírito Santo de Deus, tu pode ter a Escritura, tu pode ter a palavra, mas tu vai pecar. E esta mulher tinha a palavra, ela tinha as profecias, ela conhecia a lei, ela ia no monte adorar, ela ia no templo, mas havia uma ausência total do Espírito Santo na vida dela, a ponto
dela viver uma vida pecaminosa, mesmo adorando e buscando. Então, amados irmãos, se o diabo criou uma cegueira espiritual e criou um comodismo porque tu conhece um pouco da Escritura, porque tu ora, porque tu adora, ou até porque você prega, mas você olhar para a sua vida e ver nela tamanha destruição, acredite, Deus não está nela. Mas o Senhor Jesus Cristo está se revelando hoje a você e a mim, para que essa comunhão seja restaurada. Quando restaura a comunhão uns com os outros, esposo com esposa, irmão com irmão, quando restaura esta comunhão, eu restaurei a minha comunhão com Misael, automaticamente eu estou restaurando a minha comunhão com Cristo. Restaurei a minha comunhão com a minha esposa, automaticamente eu estou restaurando a comunhão com Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Se dissermos que temos luz e não temos comunhão, mentimos e a verdade não está em nós, porque se andarmos na luz como na luz Ele está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se eu não estou em comunhão, Kleber, o sangue de Cristo tem valor em mim? Não. Então o diabo sabe que uma das formas de anular o sacrifício de Cristo na nossa vida é quebrando a comunhão. Então, irmãos, não é o que eu penso, o que você pensa, mas sim o que Jesus, o autor e consumador da fé, tendo em vista que Hebreus fala que temos que olhar para Ele, para o autor e consumador da fé. Nós não temos que olhar para Darwin, nós não temos que olhar para padre, nós não temos que olhar para pastor, para denominação, nós não temos que olhar para o homem, nós não temos que olhar para doutrinas, nós não temos que olhar para Calvino, para Lutero, que fixou 95 teses na Catedral de Wittenberg. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Para Cristo que nós temos que olhar. O que Cristo me diz, é nisso que eu vou ficar. O que Cristo me direciona, é nisso que eu vou ficar. Porque a salvação estava diante daquela mulher. O Messias, o Salvador, aquele que veio reconciliar, aquele que veio tratar, aquele que veio limpar, aquele que veio consertar, aquele que veio regenerar, estava diante dela. E ela endureceu o coração. Não, eu não falo com o samaritano. Mas o samaritano fala com ela, porque ele é o bom samaritano. Você pode não querer orar, você pode não querer ler Bíblia, você pode não querer buscar, mas Jesus, Ele quer a tua vida. Ele quer colocar em você o prazer de orar, Ele quer colocar em você o prazer de adorar, porque a palavra fala que o prazer de adorar, a vontade de adorar, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então a salvação hoje, mais uma vez, está sendo posta diante de você. Eu não me comunico com o judeu, sou samaritano e tu és judeu. Mulher, se tu soubera quem te pede água. O Senhor fala assim: se tu soubesse quem está batendo na tua porta, se tu soubesse quem está falando contigo, tu não estaria chorando agora, tu não estaria com vazio agora, tu não estaria tendo perdas que você está tendo agora. Se tu soubera, é porque você não está vendo, de repente você não está sentindo, mas eu estou aqui. Mas se tu soubesse que verdadeiramente eu estou aqui, tu não via para a igreja de qualquer maneira. Se tu soubesse verdadeiramente que eu me revelava através da palavra, tu não lia ela de qualquer maneira. Se você soubesse verdadeiramente que eu ouço a tua oração, tu não oraria de qualquer maneira. Se tu soubesse realmente que eu curo, que eu liberto, que eu restauro e posso usar as tuas mãos, a tua vida, você evangelizaria, você iria nos hospitais, você iria nas casas das pessoas, você pregaria nas praças públicas. Mas por que você não prega? Por que você não lê? Por que você não ora? Porque no fundo, na verdade, você não crê que eu possa realizar essas coisas. E ele chegou para aquela mulher: se tu soubera, tu me pediria, eu te daria água da vida. Senhor, o poço é fundo, tu não tem com que tirar água. Quem é servo, quem tem o Espírito, não vê o impossível, porque o impossível para ele, aleluia, ele sabe que é possível, porque Deus está na vida dele. E essa mulher não cria no impossível, porque o sonho ainda não estava na vida dela, embora ela estava numa sinagoga, ela ia para o monte adorar, ela conhecia muito bem as Escrituras.
E Jacó nos deu ele mesmo desse poço, bebeu ele dessa água. Tu é maior do que Jacó. As pessoas colocam um homem acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou católico e vou morrer católico. Constantino se converte. Logo depois, em Teodósio, cria o Concílio de Niceia. E 500 anos depois de Cristo, que o Evangelho está pregado, depois das igrejas, 7 igrejas da Ásia, está instituída. Não digo as 7 igrejas, mas até Tiatira se colocou como a primeira igreja. E as pessoas tampam o ouvido e falam: eu sou católico, vou morrer católico. Colocando o catolicismo, ou qualquer homem daquele que foi canonizado, acima de Cristo. Acima de Cristo. Não, eu acredito na reencarnação. Eu acredito. E qual é o nome daquele homem? Kardec. Fugiu a memória aqui. Um homem que existiu há 500 anos atrás. Quando ele começou a existir, a escrever a teoria dele, já tinha 1500 anos que Cristo já tinha vindo à Terra com a sua doutrina milenar. Não acredito em Kardec. É como se ela se perguntasse: és tu maior do que Kardec? És tu maior do que o Papa? És tu maior do que Maomé? És tu maior do que o Tranca-Rua? És tu maior do que Buda? Ele criou todas as coisas, irmãos. A grandeza dele é tamanha que a morte não pode pará-lo. Mas mesmo acreditando em tudo isso, ele está ao encontro de cada um de nós, porque a tristeza, a angústia, o farelo que a vida de muitos se encontra hoje, incomoda esse que é rejeitado, mas que te ama. Que o primeiro ponto daquela mulher foi rejeição. Como pode tu me pedir água? É como se ela falasse: eu tenho nojo de você. A gente não se comunica. E ela retrucando, dentro de sua doutrina, dando ênfase e crédito a Jacó. Ele nos deu desse poço, bebendo ele mesmo dessa água. Tu é maior do que Jacó. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Jacó não é maior nenhum de vocês. Nenhum de nós. Jacó é maior. Porque Jacó foi homem como eu, como você, ser humano como eu, como você, falho como eu e como você, arrependido, aleluia, como eu e como você. Não tinha nada especial em Jacó, porque o Senhor criou um projeto para resgatar Jacó, e o Senhor também, aleluia, criou um projeto para resgatar as nossas vidas. O céu que Jacó mora, aleluia, todos que crerem e viverem também vão morar. No coral celestial, a qual vamos clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jacó, Pedro, Tiago, todos os demais estarão do nosso lado. Porque Deus não fez e nunca fará acepção de pessoas. E colocamos pastores, doutrinas, denominação, livros, revistas, teorias humanas acima, Roberto, do Senhor Jesus. O único livro que Jesus manda você examinar para encontrar a vida eterna é a Bíblia. E é o livro que as pessoas mais descredibilizam. Você pode pregar na Bíblia e mostrar: aqui Jesus condena, ó. Aqui Jesus está falando que é errado. Não, não é bem assim. A Bíblia foi escrita pelo homem. Foi. 2 Pedro 1, versículo 20, ela diz isso. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pois não foi produzido por vontade do homem, mas sim por homens inspirados por Deus. Foi o homem, mas inspirado por Deus. Mas o livro também, que fala do Tranca-Rua, que fala do Kardec, que fala de tudo isso, também foi escrito pelo homem. Mas é dado crédito àquele que foi inspirado pelo próprio homem ou por Satanás, mas não dá crédito àqueles que foram inspirados por Deus. Há uma rejeição. Mas olha que coisa maravilhosa. Quanto mais rejeitamos a Deus, mas Ele quer nos salvar. Ele persistiu com aquela mulher. E o Senhor está persistindo com você hoje. Ele é o Messias, Ele veio te salvar. O Messias que você confia está errado. O Deus que você segue está errado. Por isso não consegue sair do pecado. Por isso não consegue sair da destruição. Porque só quem te livra do pecado é Jesus Cristo. E Jesus ensinou, insistiu com aquela mulher. E aí que quebra tudo. Mulher,
essa água que tu bebeu, tu bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu te der, aleluia, se fará em ti uma fonte que jorra e salta para a vida eterna. Acabou o retrucado, cadê o pular para cá? Acabou, não tem mais. Por quê, querido? Porque Jesus foi na jugular, ele foi no foco do problema. A tua doutrina, o que você acredita, o que você segue, o que você crê, não tem trago resultado. Você está doente, você está vazia, você está aprisionada, você está em adultério, você não tem marido, você está no erro, mas a água que eu te der vai sair disso. Então, se eu não posso negar, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma religião, eu tenho uma convicção, mas eu não tenho paz, eu não tenho estrutura familiar, eu não tenho nada. Então eu estou cansado da religiosidade, eu estou cansado de beber uma água que não sacia, eu estou cansado de bater numa porta que não se abre, de caminhar num caminho que não tem fim. Eu estou cansado e eu quero uma água viva, eu quero uma água que me traz resultado. E Jesus abre a boca e começa a anunciar a verdade para aquela mulher. Enquanto aquela mulher retrucou, a verdade não pôde ter entrado no coração dela. Irmãos, olha para a tua vida, olha para as tuas convicções. E como é que está a tua saúde? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida? Como está, meu irmão? A paz no seu coração? Porque retruca, sabe de que maneira? Não, eu estou indo para a igreja, mas não é bem assim. Também esse negócio de orar toda hora, isso não é assim não. Negócio de ler a Bíblia toda hora, não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu fazer aquilo. Quem está falando para não fazer é Cristo. Não, mas é que eu fui lá no outro pastor, e o outro pastor falou que eu podia fazer. Ele mostrou escrito que você pode fazer. Olha, querido, você está perguntando, eu não sei te responder isso, mas Jesus sabe, vem cá, aqui ó. Jesus está falando não. Não, mas não é bem assim, é a tua interpretação. Não é interpretação, é Jesus falando. Então por que a vitória não vem? Por que a transformação não vem? Porque retrucamos. Por que aquela mulher, ela defendia Jacó? Porque ela ia ali e tirava água. Ela ia ali e tinha uma satisfação momentânea. A satisfação de Cristo é eterna. E de repente você está vazio, está angustiado, olha para um lado e olha para o outro, e você vai lá dentro da religião, e alguém te fala, te dá um beijo, te dá um abraço, e conversa com você, e você se satisfaz momentaneamente. Aí você volta para casa, mais 2 dias, 3 dias vazio, e é um ciclo, e você volta lá e ri, se alegra, que legal, tá, e volta. Isso eu não estou falando de espírita, de macumbeiro, estou falando dentro da igreja, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não são convertidas, que não leem, não oram, não buscam, não evangelizam, contraria tudo, mas vem por quê? Porque é legal, porque o irmão é legal, porque o louvor é legal, porque o pastor é legal. Mas volta vazio, é um ciclo sem fim. Vai vazio, volta vazio. Aí tem aquela alegria momentânea, aquela mulher, ela ia no poço, pegava lá e voltava, mas quando chegava lá, estava o adultério, estava a mentira, estava o engano, estava a contenda. Não era isso? Continuava na contenda. Judeu e samaritano. Continuava o adultério, automaticamente com o adultério, a mentira. Então Jesus, ele vem para quebrar esse jugo. Ele vem para quebrar essa cadeia. Ele vem para confrontar aquilo que você acredita. Ele veio confrontar aquilo que você devota confiança e credo, te oferecendo água viva. O que é uma água viva? Por que a água viva? Por que a diferença da água viva? Porque aquilo que é morto, você olha uma árvore morta, seca, como Estefânio foi lá em casa e falou, pastor, essas árvores estão mortas, o senhor tem que cortar, senão ela vai cair aqui em cima do telhado, elas estão mortas, mas eu não sou conhecedor. Eu olhando para aquela árvore ali, eu não identifiquei que ela estava morta. Então, de repente, olhando para a tua vida, não vou identificar que ela está morta espiritualmente. De repente, olhando para os casais, eu não vou identificar que você está morto conjugalmente. Eu não vou identificar que você está morrendo espiritualmente, não vou. Mas Jesus Cristo, Ele sabe qual é a árvore que está morta, qual que não é, qual que dá fruto e qual que não dá. Mas Ele ainda assim tem poder de pegar uma árvore morta e injetar nela vida. Ele tem esse poder.
A árvore, literalmente, a gente corta e lança fora. Mas a árvore, que é o ser humano, que a palavra fala, ainda que morra, crendo viverás. Mas a gente se afiança em doutrinas. Naquele ciclo, ela ia ali, pegava água, saciava naquele momento, mas quando tinha sede, voltava de novo. Servo do Senhor, não. Quando o Senhor fala, tu torna e bebe ter sede, tu vai lá e continua vazia. Tu vai lá, continua triste. Tu vai lá e continua sem ninguém. Tu vai lá e continua enfermo. Tu vai lá e continua procurando respostas. Mas quando você vem à minha presença, queridos, alguém pode dar um glória a Deus aí? Dá um glória a Deus antecipado, porque eu vou falar e você vai glorificar a Deus. Quando a gente se converte verdadeiramente. Por que Estevão foi apedrejado rindo? Porque ele sabia que ao fechar o olho ele ia para a glória. Ele sabia. Por que Pedro falou, o Senhor tem me revelado que eu hei de deixar o meu tabernáculo? E quando crucificaram ele, fala, não me crucifica de cabeça para cima, não me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Porque ele sabia que na hora que ele fechasse o olho, ele estaria com Cristo. Ele não recuou. O servo do Senhor, aleluia. Vem a tempestade, vem o temporal, sopra o vento, cai a chuva, desce os rios, o diabo se levanta aqui, se levanta lá, faz tudo, mas ele permanece crente, ele permanece fiel. Por quê, querido? Porque a palavra do Senhor na vida dele nunca volta vazia. Pode ser o que for que o diabo se levanta, ele vai ali, o gozo é completo. A gente entra moído, muitas das vezes a gente entra arrebentado, a gente sai renovado, a gente sai feliz, revigorado, porque é um Deus na nossa vida que faz com que todas as lutas sejamos nela vitoriosos. Mas o ímpio não. Aquele que acredita no homem, que acredita numa fonte humana, num buraco cavado pelo homem. Jacó cavou aquele buraco, Jacó cavou aquela fonte. Jesus não, querido, ele é a fonte. Então estão cavando muitas fontes aí, doutrina de homens, doutrinas malignas, e você está ali, cada vez mais vazio, cada vez mais destruído. Mas com uma convicção como essa mulher estava. Mas quando Jesus falou, ele quis dizer o seguinte: até quando você vai lá e vai voltar vazio? Até quando o teu casamento vai estar desse jeito? O teu primeiro acabou, o teu segundo acabou, o teu terceiro acabou, o teu quarto acabou, o teu quinto acabou, de forma que você não acredita mais em casamento, tanto que tu tem um que não é teu. Até quando tu vai viver nessa vida? Até quando tu vai ter convicção de que está servindo um Deus, quando na verdade você não está? A palavra de vida é essa que eu estou te dando. Tu está em pecado, tu está cego, mas eu estou aqui para que uma fonte jorre em você para a vida eterna. Eu estou aqui, mulher, porque eu quero mudar, eu quero restaurar a comunhão, eu quero tirar o adultério espiritual. Porque a palavra diz, mostra que quando se segue uma outra doutrina fora da Bíblia, a Bíblia trata como adultério espiritual. A Bíblia trata uma doutrina que faz você adorar outros deuses, como grande prostituta, Apocalipse 17, que leva os reinos da terra à prostituição. Então aqueles 5 maridos, aquilo foi literal, mas no espiritual quer simbolizar as inúmeras religiões que as pessoas procuram. Eu procurei essa porta, o espiritismo não deu certo. Agora eu fui para o candomblecismo, não deu certo. Agora eu fui para a testemunha de Jeová, não deu certo. Agora eu fui para aquela igreja, não deu certo. Agora eu fui para aquela outra igreja, não deu certo. 5 tu já passou, e o que tu tem não é tua, porque a tua origem é Cristo. O teu caminho é Cristo. Enquanto não for Cristo, será o errado. Enquanto não for Cristo, não será o caminho. Enquanto não for a palavra, é um adultério espiritual. Mulher, o que tu tem não é teu. Senhor, eu vejo que tu és profeta, e nós estamos esperando o Messias. Sou eu que falo contigo. Eu não aguento realmente mais não, estou esperando a cura. Jesus se revela, eu sou a cura. Eu quero a paz, a alegria, eu sou a paz, eu sou a alegria. Eu quero restaurar a comunhão, eu sou a própria comunhão. Eu quero morrer e ir para o céu, eu sou a salvação. É eu que estou me revelando a você. Eu quem? A cura. Eu quem? A libertação. Eu quem? A restauração. Eu quem? Aquele que transforma todas as coisas. Aquele que traz à existência as coisas que não existem. Mas quando Jesus levanta e vai embora, aquela mulher já não é mais uma adúltera. Aquela mulher ela já não é mais uma religiosa.
Aquela mulher agora é uma serva do Senhor, na cidade, chamando pessoas para ouvir o Messias. Não importa como você entrou aqui, em que você estava apoiado. O que importa é que você saia daqui limpo, purificado, crendo em Cristo. Porque assim que ela creu, a promessa se cumpriu cabalmente. Se tu creres em mim, se fará em ti uma fonte que salta para a vida eterna. O que é a fonte? É a palavra. No momento que você se converte verdadeiramente, tu já sai saciando vidas. Ela correu pela cidade e falou: ei, vem cá, porque eu tenho encontrado um homem que tem falado tudo o que eu preciso ouvir, tudo o que eu tenho vivido não é ele, o Cristo, venha ouvi-lo. A fonte já estava jorrando, tudo que ela ouviu já estava jorrando, a vida abundante do Senhor já jorrava na vida dela. Quando você se converte verdadeiramente ao amor do Evangelho no teu coração, de anunciar, de pregar, de resgatar, então esta passagem é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Mas a resistência daquela mulher quase impediu ela de ser salva. A resistência daquela mulher quase impediu ela de ter um encontro com o Messias. Mas era necessário passar por Sicar. O momento tinha que ser aquele. O Espírito Santo sabia que ela estaria ali naquele momento. Será por quê? Será que no outro dia ela morreria? Será que no outro dia um urso a atacaria? Será que no outro dia ela podia infartar? Porque era necessário acontecer, os fariseus vinham, foi necessário ele sair, foi necessário ele estar em Siquém. De repente você está para vir aqui muitos dias e não conseguiu vir, e você veio hoje. E exatamente hoje o Senhor resolve falar da dureza do coração, da resistência em relação ao Evangelho, da resistência em caminhar, exatamente hoje. Mas exatamente hoje também o Senhor foi no foco e falou: a sua convicção é tamanha, mas olha a tua vida. O Senhor hoje marcou o encontro com você. O Senhor hoje quer que você não venha afiançar a sua fé em poços cavados por mão de homem, mas que você venha alicerçar a sua vida numa fonte que jorra da eternidade, e que sacia verdadeiramente a tua sede, e que tem poder de mudar a tua vida. Porque se a destruição está na tua casa, seja qual for a área, quem está lá é Satanás, e Satanás só está lá porque a luz não está, porque aonde a luz resplandece, as trevas são dissipadas. Mas você veio hoje aqui para que você vá embora para casa levando a luz, e a luz esteja com você todos os dias da sua vida, e que você saia daqui falando: olha, eu estava morto e revivi, estava perdido e fui achado, e vem cá que eu vou te levar aonde tenho ouvido tudo que eu preciso ouvir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E que o Senhor nos abençoe por esta observação da palavra, em nome de Jesus, amém?